Ora viva, podemos dizer que o nosso menu hoje consta de um cartaz de promoção a um filme. É verdade, recebi ontem um fax de Hollywood de uma produtora cinematográfica que tem um filme que vai estrear na próxima primavera e que nos pede para fazermos o cartaz de promoção a esse filme. Enviaram-nos estas duas imagens. Querem ver o resultado em primeiro lugar, se depois lhes agradar, enviam-nos as imagens em formato gigante, entre aspas, para construirmos um póster com as devidas dimensões. Para já, aquilo que temos são estas duas imagens. O filme vai chamar-se A Ponte, The Bridge. E aquilo que eu estava a pensar era arranjar aqui uma composição com estas duas imagens, fundir estas duas imagens uma na outra e tentar arranjar uma composição que fosse engraçada. Vou momentaneamente minimizar esta imagem, o couple JPEG, e vou olhar para esta outra que é o River. Já repararam que temos aqui uma pastinha com algum texto que eu já preparei. Não vos vou mostrar para já. Mas aquilo que eu reparo é que para eu poder fundir estas duas imagens uma na outra, vamos ver, reparem. Eu fico aqui com um espaço muito reduzido se quiser tentar fundir estas imagens uma na outra, porque esta é um pouco grande e esta outra de baixo é um pouco pequena. Portanto, eu para já vou deitar fora. E o ideal mesmo seria eu fazer crescer este documento, ou seja, vou reduzir aqui o fator de ampliação. E então é assim, se eu conseguisse fazer crescer este documento mais ou menos até esta zona, reparem, mais ou menos até aqui, ficaria com uma possibilidade acrescida para conseguir fundir as minhas duas imagens. E então, para que isso aconteça, eu posso usar a Crop Tool. O que é que a Crop Tool faz? A Crop Tool faz, já sabem aquilo que faz, assim, eu seleciono uma determinada área e mando cortar. E tudo aquilo que está dentro da seleção fica lá. O que está fora não fica. Não é? Bom, mas então, se eu quero aumentar o tamanho do documento, usar a Crop Tool vai servir ou não? Obviamente que vai. Vou andar para trás, desfazer esta asneirada que fiz, voltar ao meu documento original e selecionar todo o meu documento e agora vou fazer crescê-lo. Reparem, não será preciso tanto, basta isto mais ou menos. E vou fazer OK. Atenção, antes de usarem a Crop Tool, porque assim, esta área que vocês veem aqui, a cinzento, dentro da seleção, vai passar a fazer parte do meu documento. E vai passar a fazer parte do meu documento com a cor que se encontra no background. No meu caso, eu tive o cuidado de, antes de usar a ferramenta Crop Tool, colocar o meu background a branco. E agora, quando eu fizer OK, a cor que vai aparecer é, obviamente, o branco. Estão a ver? Muito bem. Esta linha guia não está aqui a fazer nada. E agora sim, eu vou poder juntar estas duas imagens no mesmo documento. Clico, arrasto e cá está. Tenho uma imagem dentro deste documento, onde já tinha a imagem do rio. Vou só passar o layer número 1 para baixo desta pasta com os outros layers. Aquilo que eu fiz foi colocar dentro da pasta, vou desfazer, vou repetir, atenção, cá está. Esta pastinha fica lá em cima e tenho os dois layers
um em cima do outro. Vou agora chegar a minha imagem com este jovem casal para a parte superior do meu documento, de maneira a tapar aqui esta zona branca. Reparem nas Smart Guides, estas linhas rosa que me ajudam a posicionar corretamente o meu documento, a minha imagem, quer do lado direito, quer do lado esquerdo. E encostei a imagem no cimo do meu documento. Reparem que tenho agora muito mais céu do que há bocado, tenho a ponte que se encontra visível e tenho então a possibilidade de fundir de uma forma agradável estas duas imagens. Eu vou só retirar esta daqui porque não preciso dela. Mas, em primeiro lugar, e antes de fundir estas duas imagens, vou talvez começar por retirar a cor, uma vez que elas têm cores diferentes. Não é? A imagem de baixo tem uma cor muito azulada e esta tem aqui alguns azuis, mas tem aqui uns magentas, uns amarelos e, portanto, apesar das cores nem sequer estarem muito agradáveis, porque as cores não estão absolutamente naturais, principalmente desta imagem, aquilo que eu vou fazer vai ser retirar a cor aos dois layers. E então, com o layer 1 selecionado, venho ao Image, Adjustment e vou fazer Desaturate. Retirei a cor, fiquei com uma imagem a preto e branco no meu layer número 1. Vou repetir o procedimento para o background. Seleciono o background, venho ao Image, Adjustment e vou fazer Desaturate. Posso também usar as teclas de atalho Shift, Ctrl e U. E cá está. Tenho os meus dois layers, o background e o layer 1, a preto e branco. Posso então agora tentar fundir estas duas imagens. Aquilo que eu pretendo, reparem, é fazer desaparecer esta linha que mais não é do que o fim desta fotografia, portanto ela acaba aqui, não é? Esta imagem termina aqui e aquilo que eu vou querer fazer é desaparecer esta linha de maneira a que a fusão entre estas duas imagens seja uma coisa equilibrada e que não se veja, portanto, esta linha aqui tão marcante. Para isso vou selecionar o Layer 1 e vou dar um Layer Mask. O Layer Mask, quando é criado, já sabem, é criado a branco e, portanto, branco revela, o preto oculta. Como o branco revela e eu só tenho branco, não aconteceu nada. Eu vou ter que neste Layer Mask dar preto, algures nesta Layer Mask, de maneira a que esta linha me desapareça e a imagem se funda com a imagem do rio. Para isso vou usar esta ferramenta que aqui está, que é o Gradient Tool. Venho ao editor, vou selecionar aqui o terceiro quadrado, que é o Black to White, porque é o terceiro e não o primeiro. Neste caso eu poderia selecionar o primeiro. O primeiro é o Foreground to Background e, por acaso, tanto o Foreground como o Background estão com as cores que eu pretendo, que é o preto para o branco. Mas, se aqui tivesse amarelo e aqui azul, aquilo que iria aparecer aqui seria, obviamente, amarelo e azul. Como aquilo que eu quero é o branco e o preto, eu seleciono este, porque este dá-me exatamente o branco puro e o preto puro. Black to White. Selecionei. Vou fazer OK. E nestas 5 opções que aqui se encontram em cima, vou usar a primeira, que é o Linear Gradient. Já está selecionado. E agora atenção, porque isto pode não correr bem à primeira, mas se não correr à primeira, há de correr à segunda. Vou clicar algures aqui e arrastar a direito, e para arrastar a direito vou socorrer-me da tecla Shift, arrastar e largar. Já suavizou um pouco, mas reparem que ainda se nota aqui a linha, e é isto que eu quero que desapareça. Vou repetir o passo, talvez um pouco mais em cima, usar a tecla Shift para que o movimento seja linear, clico, arrasto, e está quase perfeito. Ainda há aqui talvez um pouco
que se pode melhorar. Vejam o que é que está a acontecer na Layer Mask, que estou a dar preto desde cá de baixo até mais ou menos aqui, depois há uma zona de transição e depois o branco, que é aquilo que é visível. Vou aumentar ainda um pouco mais, talvez isto, e penso que agora a transição é uma transição já bem conseguida, não é? Reparem, diminuir um pouco. Temos aqui uma zona de fusão que me parece que está muito bem e, portanto, a ideia com que ficamos é que estas duas imagens estão fundidas uma na outra, se complementam uma à outra. Para ajudar a essa fusão, aquilo que eu posso fazer é dar uma cor a todo o meu documento. Para dar uma cor a todo o meu documento, ou seja, como eu tenho aqui dois layers, e como eu posso eventualmente querer mexer nesta Layer Mask, não me convém fazer um Merge Layer a estes dois layers. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é usar um Adjustment Layer. Create New Fill or Adjustment Layer. Vou chegar para o lado para vocês verem. Reparem aqui. Create New Fill or Adjustment Layer. E vou usar este Adjustment Layer que é o Solid Color. Clicar e reparem que me cria um Adjustment Layer com a cor que por defeito se encontra no Foreground, que é o preto. Só que eu não é esta cor que quero, obviamente. A cor que eu quero há de ser uma cor que me há de ser dada pelos valores que eu vou introduzir aqui no Red, Green and Blue, que é o meu RGB. Não é? E, portanto, aqui no Red, que já está a piscar, como vocês veem, eu vou introduzir o valor 223. No Green, vou selecionar o Green, vou introduzir o valor 166. E no Blue, vou introduzir o valor 77. E vou fazer OK. Reparem como o meu Fill or Adjustment Layer ficou com a cor pretendida. Também tenho aqui uma Layer Mask, mas aquilo que eu vou querer fazer, em vez de mexer no Layer Mask, vou querer mexer diretamente na cor. Ou seja, vou querer fazer com que esta cor se agregue, se adapte de uma outra forma aos dois layers que se encontram por baixo. E para tal vou mexer nos Blending Mode, ou seja, vou mexer na forma como esta cor vai interagir com estes dois layers, que é o Layer 1 e o Background. Venho então aqui ao Blending Mode, clico, e vou passar de Normal para Color, que se encontra aqui na parte inferior. E reparem como a cor que eu escolhi através daqueles valores de Red, Blue e Green se adaptou de igual forma aos meus dois layers. Não é? Estão a ver? Sem o Adjustment Layer, com o Adjustment Layer. Neste momento, aquilo que eu vou querer fazer, e para dar um pouco mais de realismo, vou ampliar aqui novamente, para dar um pouco mais de realismo a toda esta fusão, aquilo que eu vou querer fazer é dar um pouco de ruído, noise. Vou escorrer do filtro noise. Para tal, vou criar um novo layer. E vou-vos chamar a atenção para a criação deste novo layer. Quando eu digo criar um novo layer, aquilo que habitualmente faço e aquilo que vocês habitualmente fazem é vir aqui em baixo ao Create a New Layer, clicar e criar um novo layer. Só que o layer que me é criado é um layer absolutamente vazio, que não tem nada lá dentro. Se eu vier ao Filter, Noise, Add Noise, o Photoshop aquilo que me diz é que não pode dar ruído a uma área que se encontra vazia, ou seja, porque a área selecionada está vazia, portanto, não é possível. E, portanto, eu vou criar um novo layer, não desta maneira habitual a que estamos habituados, vou deitar este layer fora,
E vou criar um novo layer vindo aqui aos Layer, New Layer. E porquê? Porque me abre esta caixa de diálogo. Eu posso imediatamente dar um nome ao meu layer, vou-lhe chamar Noise, e permite-me também mudar o Blending Mode para este layer. E aquilo que eu vou fazer é passar o Blending Mode deste layer para... Aliás, peço desculpa, não é aqui no Color, é no Blending Mode, para Overlay. Clicar em Overlay. E ele dá-me agora uma outra possibilidade, que é, muito bem, queres Overlay? E pergunta-me se eu também quero que ele me crie este novo layer com um Neutral Color 50% Gray, ou seja, com um preenchimento de 50% de um cinzento neutro. Eu vou dizer que sim, vou marcar aqui esta caixa, e ele vai-me criar um novo layer por cima do Adjustment Layer, que vai ser preenchido com um Neutral Color a 50% de Gray. Reparem, como veem, Layer Noise. Não se vê porquê? Porque está em Overlay. Se eu o estivesse o Blending Mode em normal, cá está, isto são um Gray, um cinzento a 50%. Ora, eu não quero a normal, quero em Overlay. E cá tenho eu o meu Layer Noise a 50% em Overlay. Mas dizem vocês o seguinte: bom, mas não se vê nada. Pois não. Não se vê, mas vai-se ver quando eu der o Noise. Reparem agora, se eu vier ao Filter, Noise, Add Noise, reparem como eu consigo dar o ruído e esse ruído vai ser visível. Basta-me estes 4% aqui na quantidade, no amount, marcar Gaussian e Monochromatic e vou fazer OK. E o que é que está a faltar? Está a faltar simplesmente o texto. Eu penso que a combinação com as duas imagens que nos deram está agradável. Por um lado temos o rio, temos a ponte, que dá o nome ao nosso filme, The Bridge. Estes dois personagens, obviamente, terão a ver com o conteúdo do filme, com o enredo do filme, com a história, digamos assim. E vou marcar então aqui a caixinha de texto e vejam. O texto pode ser, por exemplo, este. Vou aumentar aqui o fator de ampliação. Getting across the river has never been this easy. The Bridge. Os atores principais, Francis Irwin, Alexander Neal, cá está. This Spring, portanto, vai estrear esta primavera. Vou aproveitar para enviar já de seguida por e-mail para os Estados Unidos, para Hollywood, o resultado final deste nosso exercício e vou ficar a aguardar que eles nos contactem, que digam que o trabalho é nosso, que nos mandem os ficheiros originais em tamanho gigante para nós podermos então construir o póster e mandar para a impressão e começarmos por ver espalhados aí pelos 4 cantos do mundo um trabalho construído por nós. E pronto, era este o trabalho que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tentem fazer o exercício. Primeiro com a ajuda do filme, do vídeo, e depois que sejam capazes de o reproduzir sozinhos. Vou então ficar por aqui. Despeço-me até ao próximo exercício. Até lá.